A gente sempre ouve a esquerda falar em socializar os lucros, mas parece que a especialidade do STF é outra, socializar o prejuízo. Eles criaram a crise com os Estados Unidos, eles provocaram a sanção. A canetada do Flávio Dino para protegê-los quebrou os bancos em 42 bilhões de reais. E agora, o que eles fazem? Vão até os mesmos bancos e dizem que o problema, a lei Magnitsky, atinge a todos e que os banqueiros, como patriotas, precisam ajudar a encontrar a solução. Eles criaram o incêndio e agora querem que a gente pague a conta do bombeiro. Antes de começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. A opção de Seja Membro foi liberada, agora você pode apoiar diretamente o nosso trabalho, se tornando um membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Se fizer sentido para você e acha que o nosso trabalho faz a diferença, basta clicar no botão Assinar aqui embaixo do vídeo para nos apoiar. Vamos tentar entender essa insanidade juntos, porque isso é o retrato perfeito da mentalidade que tomou conta do poder no Brasil. É uma história que mistura arrogância, incompetência e uma dose cavalar de hipocrisia. E ela começa com uma canetada, uma única decisão do ministro Flávio Dino, que na tentativa de resolver um problema, acabou criando um desastre de proporções gigantescas. Como a gente já sabe, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky. E a consequência imediata disso foi um pânico no sistema financeiro. Bancos como o Bradesco, Banco do Brasil, que tem negócios no mundo inteiro, perceberam que não poderiam mais ter o ministro como cliente, sob o risco de serem punidos pelos americanos. E o que o Flávio Dino fez? Em vez de entender a gravidade da situação e buscar uma solução diplomática, ele resolveu partir para a força bruta. Ele deu uma ordem proibindo as empresas no Brasil de cumprirem a lei americana, ameaçando com prisão quem o fizesse. Dino criou o caos. A Bolsa de Valores derreteu. E segundo a análise da CNN, só os grandes bancos perderam, em um único dia, quase 42 bilhões de reais em valor de mercado. Eu quero que você pare e pense nesse número, 42 bilhões de reais. Para a gente ter uma base de comparação, o Deltan Dallagnol lembrou de um dado impressionante. Esse valor é praticamente o mesmo que o prejuízo estimado de todo o escândalo do Petrolão. Anos de corrupção, de desvios, de esquemas, causaram um rombo do mesmo tamanho que uma única canetada de um único ministro do Supremo causou em um único dia. E o mais irônico de tudo é ver o silêncio da grande mídia sobre isso. A mesma mídia que passou anos, e com razão em muitos pontos, criticando a Lava Jato e dizendo que ela quebrou a economia, agora se cala diante de um prejuízo real, mensurável, causado por uma decisão política desastrada. É a prova da hipocrisia e do padrão duplo que a gente enfrenta todos os dias. Mas a história não para por aí, né? Depois de causar esse incêndio gigantesco, o que a gente esperaria das autoridades? Talvez um recuo, um pedido de desculpas, uma tentativa de consertar o erro. Mas não. O que se seguiu foi uma sequência de eventos que beira o inacreditável. Enquanto a fogueira econômica ardia, os ministros do STF, que agora se viam com um problema prático, onde receber o salário, como movimentar o dinheiro, foram procurar os banqueiros. E os banqueiros, tentando encontrar uma saída, ofereceram uma solução, digamos, criativa. Segundo a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, dirigentes de bancos públicos e privados aconselharam os ministros a abrirem contas em cooperativas de crédito. Sim, cooperativas. Aquelas instituições menores que não têm a mesma exposição internacional que um Bradesco ou um Itaú, e que talvez por isso pudessem passar por baixo do radar das sanções americanas. Agora, imaginem a cena. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que se vê como um deus, como um ser onipotente, recebendo a sugestão de tirar seu dinheiro de um grande banco e colocar em uma cooperativa como um cidadão comum que está tentando se esconder do Serasa. A reação, claro, foi de indignação. A reportagem diz que os ministros não gostaram da ideia. Eles teriam considerado que isso seria uma capitulação, uma rendição do Supremo Tribunal Federal e do Brasil aos Estados Unidos.
Um deles chegou a dizer que os bancos precisavam ser tirados da zona de conforto e que era um absurdo um juiz não poder ter conta em um banco estatal do seu próprio país. Essa reação, para mim, é o retrato da completa desconexão deles com a realidade. Eles ainda não entenderam, ou fingem não entender, que não estão mais em um sistema democrático pleno, como eles gostam de dizer. Eles estão vivendo em um regime de exceção que eles mesmos criaram, e a lei Magnitsky é a consequência disso. E o que eles fizeram depois de rejeitar a solução que lhes foi oferecida? Eles, que tinham acabado de causar um prejuízo de 42 bilhões aos bancos que tinham rejeitado a sugestão dos banqueiros, agora foram pedir socorro aos mesmos bancos. Segundo a coluna da Bela Megali, os ministros do STF agora avaliam que os bancos precisam se envolver na busca de soluções. Ou seja, eles terceirizaram a resolução do problema que eles mesmos criaram. É a socialização do prejuízo na sua forma mais pura. Eu crio o problema. Eu dou a canetada que te faz perder 42 bilhões. Eu rejeito a solução que você me oferece porque ela fere o meu ego. E agora eu digo que o problema também é seu. E que você, como um bom patriota, tem a obrigação de me ajudar a resolver, inclusive indo conversar com os americanos em meu nome. Eles estão dizendo para os bancos: olha, a gente causou um incêndio na sua casa, mas o fogo pode chegar na nossa também. Então, a obrigação de apagar o incêndio é sua. Seja um bom cidadão e resolva o problema que nós criamos. Essa mentalidade, para mim, expõe a essência do pensamento de esquerda autoritário que tomou conta de parte do nosso Estado. É a ideia de que o Estado pode ser irresponsável, pode tomar decisões desastrosas e que a conta, no final, sempre pode ser transferida para o setor privado, para a sociedade, para o cidadão comum. Eles nunca são os culpados, a culpa é sempre dos outros, a solução nunca vem deles, eles exigem que os outros a encontrem. E o que essa situação toda nos mostra um Supremo Tribunal Federal em pânico, completamente perdido, sem saber o que fazer. De um lado, eles têm o ego, a necessidade de manter a aparência de poder, de não se curvar. Do outro, eles têm a realidade, a ameaça concreta da lei Magnitsky, o medo de perder o patrimônio e o status. E no meio desse cabo de guerra, eles estão arrastando o Brasil inteiro para o buraco. A decisão do Flávio Dino não foi apenas um erro, foi um ato de lealdade a um projeto de poder, mas de imensa deslealdade com o povo brasileiro. Ele preferiu colocar em risco a nossa estabilidade econômica, a segurança jurídica das nossas empresas, a credibilidade do nosso país no exterior, tudo para tentar proteger um único homem, um único aliado. E agora, os outros ministros, em vez de corrigirem o erro, de darem um passo atrás, querem que os bancos que já foram as maiores vítimas dessa loucura paguem a conta e resolvam o problema. É um espetáculo de irresponsabilidade e de arrogância. E a gente fica aqui no meio desse fogo cruzado, torcendo para que o bom senso em algum momento prevaleça antes que o incêndio que eles criaram consuma o país inteiro. Essa história toda é um retrato perfeito de como o poder, quando não tem freios, pode levar um país ao caos. Primeiro eles quebram, depois eles pedem socorro. E a conta, a gente sabe, sempre sobra para nós. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa atitude do STF de pedir ajuda aos bancos depois de tudo o que aconteceu? Você acredita que os bancos vão ceder a essa pressão? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa situação inacreditável. Se essa análise te ajudou a enxergar a hipocrisia por trás das cortinas do poder, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber quem está criando os problemas e para quem eles querem empurrar a conta. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de fiscalizar e de trazer a verdade para você. Um grande abraço.